Bem, minha filha é bem-sucedida, ela é tão inteligente, ela tem até uma medalha de ouro, como é fácil amá-la. Mas tente amar esse aqui, que você precisa limpar o bumbum todo dia, enxugar a baba, escovar os dentes que estão completamente estragados. Tente amar alguém assim, isso é trabalho. Boa tarde, meu nome é Natália, este é meu filho Victor, ele tem 34 anos. Aos 17 anos, ele se engasgou com um ovo e perdeu as habilidades mais importantes, parou de andar e de falar. O parto aconteceu na 33ª semana e houve enrolamento do cordão umbilical, ou seja, foi um parto muito complicado. E já não sabiam a quem salvar, se a mim ou ao bebê. A parteira que vinha ao nosso quarto me disse que esse é o seu fardo para a vida toda. Atraso no desenvolvimento psicomotor. No geral, o prognóstico, depois dos 2 anos, quando eu comecei a agir de forma mais ativa, a receber tratamento programado no Hospital Clínico Regional, no infantil, disseram que crianças assim não sobrevivem. Não vai viver mais de 8 anos. Bem, ele tinha movimentos muito limitados. Ele ficou de pé, ele começou a andar depois de 2 anos. Claro, ele começou a ter crises convulsivas, epilepsia, depois diagnosticaram hidrocefalia, diagnosticaram atraso no desenvolvimento psicomotor. Ele andava, né, ele se cuidava sozinho, ele se vestia, ele comia sozinho, ou seja, dessas... Bem, ele queria muito se comunicar, muito mesmo. E as crianças fugiam dele, sabe como é isso? Acho que a nossa sociedade não estava preparada, de certa forma. A fala dele era, bem, talvez um pouco lenta, porque ele repetia muitas vezes a mesma coisa, mas era muito... Bem, ele falava com sentido, não é que ele se comportasse mal, nada disso. Era mesmo um cara muito bondoso e sempre fazia perguntas filosóficas. O aprendizado para ele devido ao fato de que ele tinha síndrome convulsiva, né? Então não havia possibilidade de ele estudar em escolas regulares. E o desenvolvimento intelectual está no nível... Bem, não é muito bom, né? Está nesse nível, digamos assim. Prefiro não dizer essas palavras. Como opção, consideramos a permanência em um internato para psicocrônicos, no caso infantil. Então aconteceu um acidente no internato. Depois do passeio, as crianças estavam indo almoçar e ele pegou um pedaço de ovo cozido da mesa. E aí aconteceu que foi para o lugar errado, como se chama isso, ele simplesmente se engasgou. Ficamos cerca de meia hora esperando pela ambulância. Acontecem esses momentos em que não há carro por perto e pronto. Bem, ele teve morte clínica, então... E aí vieram essas consequências graves. Ele entrou em coma, sofreu uma séria falta de oxigênio e acabou acontecendo que ele perdeu a fala e também parou de andar. E bem, não se alimenta. Eu estava em um curso. Seu filho está em estado grave. Se for possível, venha até aqui. Eu pensei mais que fosse, bem, um estado epiléptico. De forma alguma pensei que isso pudesse estar relacionado, bem, simplesmente com a comida. E me disseram imediatamente que essa longa falta de oxigênio, que tipo tudo está perdido. Ou seja, andar não há esperança nenhuma. Eu cheguei, me ajoelhei ao lado dele, encostei na mão dele e ele soltou um suspiro tão profundo, tão profundo. E eu disse, não, ele vai sobreviver. Bem, foi um acidente. Isso poderia ter acontecido comigo em casa, poderia ter acontecido em qualquer lugar, afinal, essas coisas acontecem. Bem, foi assim mesmo, e a vida mudou completamente. Eu tirei uma licença, mas parecia que, na verdade, o sol sumiu. Era um sentimento tão pesado, eu não conseguia olhar para as pessoas. Eu estava tão imersa nesse meu problema que me parecia que era impossível superar isso. No trabalho me disseram para não deixar o emprego de jeito nenhum, porque isso é uma oportunidade pelo menos de se distrair. Então
Então eu continuei no trabalho. Essa incerteza sempre assusta. Ela assusta porque eu não tinha exemplos próximos de pessoas que ficaram tanto tempo acamadas. Para cada mãe, seu filho é o mundo, é o melhor que ela tem, não importa como ele seja. Sabe, eu sempre pensei sobre uma coisa. Bem, a filha é bem-sucedida, ela é tão inteligente, tem até medalha de ouro, como é fácil amá-la. Mas tente amar aquele que você precisa limpar o bumbum todo dia, enxugar a baba, escovar os dentes que estão completamente estragados. Tente amar alguém assim, isso sim é trabalho. Talvez hoje, com a experiência desses anos, eu talvez fizesse algumas reclamações. E eu sempre fui grata às pessoas que estiveram com ele, que ajudaram. Ele estava deitado, sem se mover, tinha escaras graves. Isso, naquele momento, eu acho que era o mais assustador, quando quando o sangue começava a aparecer. O corpo era jovem, mas as escaras eram tão graves. As responsabilidades, claro, aumentaram muito. Em primeiro lugar, olha, os procedimentos de higiene que meu filho fazia sozinho. Então, claro, tudo isso acabou ficando sob minha responsabilidade. Bem, não quero dizer que abri mão de algo, só precisei organizar meu tempo para conseguir dar conta de tudo. Eu não fiquei sozinha, é claro, as pessoas mais próximas de mim, inclusive meu marido, me ajudaram muito ativamente. Colocar ele na cadeira. Claro, quem teve o papel mais importante foi quem tinha força, meu marido. Infelizmente ele faleceu. Vítia pesa agora 60 quilos. Eu acho que dá até para participar de algum concurso de queda de braço. A única coisa é que, pelo fato de que nós morávamos no 5º andar, nosso apartamento era lá, então tivemos que mudar de residência, nós nos mudamos para uma casinha. Eu não me fechei nessa minha situação, nessa situação de vida. Eu simplesmente me mostrei forte e para mim Vítia é assim bem uma bateria, sabe, que não me deixa desistir. Tudo de melhor aconteceu comigo bem nos últimos 17 anos. E eu quero que você faça carinho no cabelo, tá? Onde a mamãe sente dor de cabeça, você sempre cura ela. Mostra como você cura ela. Ai, que gostoso, você é tão fofinho. Tão bonzinho. Você é tão bonzinho, né? Eu acho que ele me entende muito bem e eu entendo ele, principalmente quando chego em casa chateada do trabalho. Você chega e os olhos dele brilham de tanto amor e você pensa, meu Deus, como tudo isso é tão insignificante. Nesse sentido, temos muito o que aprender com essas crianças. Elas provavelmente entendem mais do que nós sobre como devemos viver e pelo que devemos lutar nesta vida. Já estou numa idade em que é preciso pensar sobre isso. Os pais vão embora, ficam os filhos. Nossos filhos já não estão adaptados para viver em um internato. Lá as condições são muito boas, tudo certo. Mas eles se acostumaram com seu ambiente, com seus familiares. Agora eu não posso dizer, filha, você será a única pessoa que vai cuidar. Não, porque cada pessoa deve se realizar. Por exemplo, é preciso que exista uma casa onde fiquem pessoas dispostas a cuidar do meu filho em troca de receberem esse imóvel. Eu acho que essa é uma das soluções, porque falar que isso não vai acontecer, mas ainda assim acontecerá. Ser mãe de uma pessoa que precisa da sua ajuda todos os dias não significa se fechar apenas no seu próprio problema, na sua própria situação de vida. É buscar maneiras de ajudar os outros, é aceitar a ajuda dos outros